Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para essa semana maravilhosa, né, que ela seja uma semana muito boa para todos nós, para iniciarmos mais uma semana de aula, tá certo? E hoje a nossa atividade é de português, certo? Nós iremos hoje fazer a atividade de sílaba tônica, certo? Uma atividade de revisão, tá bom? Já foi trabalhado em sala, tá certo? Inclusive é um assunto bem legal que eu gosto bastante de ensinar para vocês, porque vocês se divertem na aula e aprendem, certo? Então abram aí o livro de vocês, o livro de caligrafia, tá certo? Abram aí a caligrafia de vocês na página 25, certo? Iremos fazer 25, 26 e 27, tá certo? Essas três páginas. O assunto é sílaba tônica. Alguém sabe aí por que eu circulei, por que eu sublinhei, né? Si e tom aqui. Quem é que sabe? Porque eu circulei o si e o tom. Eu circulei essas duas sílabas porque elas são as sílabas tônicas. O que é a sílaba tônica, tia? É a sílaba mais forte da palavra, certo? Que é a pronunciada de maneira mais forte, ou aquela que se estende mais, tá certo? E a gente aprendeu na sala que a gente, vendendo a palavra, a gente sabe, né, descobre qual é a sílaba tônica, tá bom? Então, só um exemplo, né, que eu gosto muito desse assunto. Vamos lá. Um exemplo, né, uma palavra, por exemplo, picolé, né? Então, como é que a gente vai vender? Como é que eu vou descobrir qual é a sílaba tônica? A gente vai vender igual o rapazinho que passa na rua mesmo, vendendo o picolé. Como é que ele diz? Quem quer picolé? Então, ó, o lé demora bastante falando, certo? Então, é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, certo? Nas palavras que são acentuadas, como si e to, é muito fácil de aprender, de saber qual é a tônica, porque aqui tem o acento, é a mais forte, certo? Quando tem acento. Quando não tem, nós descobrimos vendendo a palavra, que é uma maneira bem simples e que não tem erro, né, para descobrir. Então, vamos vender a palavra escola, né, que é uma palavra sem acento, para vocês descobrirem qual é a sílaba tônica, a escola. Não tem acento, né? Só olhando assim não tem como eu saber qual é. Mas, quando eu for vender a palavra, eu descubro qual é a minha sílaba tônica. Então, vamos lá. Olha a escola. Então, olha a escola. Então, o có é a mais forte. Então, é a sílaba tônica, certo? Então, sabendo, né, agora descobrir qual é a sílaba tônica, vamos para a nossa atividade. Diz assim: as palavras têm uma sílaba pronunciada com mais força do que as outras. Chamamos essa sílaba de sílaba tônica, certo? Aquela que é mais forte. Então, por exemplo, aqui, ó, cavalo, né? Cavalo, aqui a sílaba tônica é o vá. Vamos conferir. Olha o cavalo. É mesmo. O vá é a sílaba mais forte, tá certo? E aqui em bebê, né? Aqui em bebê é fácil porque ela tem um acento. Então, aqui tem um acento, é a mais forte, bebê. Olha o bebê, né? Então, o B final é a sílaba tônica, tá bom? Então, olha só. A primeira questão diz assim: circule a sílaba tônica das palavras a seguir e copie-as. Então, você vai primeiro circular, certo? As sílabas tônicas dessas palavrinhas aqui. E aí, depois que você descobrir qual é a tônica, você vai escrever a palavra completa aqui na linha abaixo, tá certo? Então, a primeira questão é muito simples, né, de fazer. Na segunda questão, diz assim: é um desafio para vocês, desafio. Acompanhe comigo aí, tá certo? Pesquise e escreva palavras de acordo com as indicações a seguir. Então, você vai pesquisar de acordo com o que está pedindo, tá certo? Na letra A, pede para você pesquisar 3 palavras cuja sílaba tônica seja ro ou ró, né? Dependendo de onde está o ró, certo? Então, você vai pesquisar 3 palavrinhas, tá certo? Cuja sílaba tônica seja ró ou ró. Letra B, 3 palavras cuja a sílaba tônica seja né. Né? Se estiver acentuado, o né já vai ser uma sílaba, já vai ser a tônica, né? De cara, vocês já vão saber. Letra C.
sílaba tônica seja Fá, né? Inclusive, uma dica para vocês aqui, Fá, né? A gente trabalhou um gênero textual, né? Que a sílaba tônica é Fá. Letra D. 3 palavras cuja sílaba tônica seja Ré ou Ré, né? Se estiver no meio, fica Ré. Letra E. 3 palavras cuja sílaba tônica seja Má, certo? Má. E na letra F, 3 palavras cuja sílaba tônica seja Vá. E letra G, 3 palavras cuja sílaba tônica seja a última da palavra. Então, a última sílaba da palavrinha tem que ser a tônica, tá certo? Então, essa é a mais fácil que tem, né? Vocês podem usar essas aqui, tá certo? Como fonte de pesquisa. Então, a segunda questão, simples, né? É só isso aqui. São 3 palavras em cada letrinha, tá bom? Coisas rápidas de fazer. E aí, na última página, 27, diz assim: escreva o nome das figuras e copie a sílaba tônica delas. Então, aqui, né, já tem o exemplo, ó, em flores. E aí, embaixo, copia só a mais forte, que é flor, certo? E vocês vão fazer da mesma forma com as outras figuras. Você vai copiar o nome da figura e escrever embaixo somente a sílaba tônica. Tá certo? Digamos que, ó, um exemplo aqui, ó. A figura é um coração, né? Eu sei que a palavra é coração, então eu vou colocar coração. Vou descobrir qual é a minha sílaba tônica. Olha o coração. Então, ó. O são é a minha sílaba tônica e a última da palavra. Já pode usar coração lá na outra questão anterior. Então, eu vou escrever abaixo só a sílaba tônica, tá bom? Só a sílaba tônica da palavra. Então, esse daqui é um exemplo, né? Daqui mais um, porque já tem aqui flores como exemplo para vocês fazerem, tá certo? Então, pessoal, de caligrafia, né, em português, por hoje, é só essa atividade aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Na verdade, vocês já sabem esse assunto, é só um reforço para vocês relembrarem, tá bom? E colocar a nossa caligrafia em dias, tá certo? Porque nós já estamos em outro conteúdo, mas tem que fazer as do nosso livrinho também, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.